voltei aqui já com as minhas 30 correntinhas, ó. As minhas, elas tá dando bem certinho, ó. 30 correntinhas, tá? Só que aqui eu vou usar uma pra virar meu trabalho. Então, elas vai ficar assim, um pouquinho pra trás, né? Mas como o trabalho da gente estica um pouquinho, quando a gente faz a segunda carreira, ele vai dar certinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora que, como é que a gente vai trabalhar aqui nessa segunda carreira. Ó. Nós temos o nosso lado direito do nosso trabalho, que é onde as correntinhas aparecem perfeitamente, e temos o lado de trás, onde a gente vê essas argolinhas, né? Nós vamos trabalhar nessas argolinhas aqui, ó, tá? Só que a gente vai pular essa primeira, a gente vai trabalhar na segunda. Aí, nós vamos inserir a nossa agulha aqui nessa segunda laçadinha. Vamos puxar o nosso fio e vamos fazer o ponto baixo, tá? Fechamos aqui. Inserimos, puxamos o fio e fechamos. Esse é o nosso ponto baixo. Assim, a gente vai trabalhar por toda essa extensão até chegar lá no final das nossas correntinhas, tá bom? Olá, tudo bem com vocês? Quero trazer para vocês hoje o tutorial dessa carteira em crochê. Olha, ela é uma carteira bem bonita. Ela tem bastante espaço interno, ela tem várias divisórias, tem o porta-cartão, tem o porta-moeda, ó. Bem bonita essa carteira, eu já vendi várias delas, tem muita saída essa carteira, tá bom? Ela é da seguinte forma, a gente faz a base do crochê e depois a gente vem aplicando aqui, ó. Eu vou ensinar o passo a passo para vocês como fazer e também como aplicar, tá? Então, nós vamos precisar de material. Uma base de carteira dessa, essa base eu comprei lá na Cor Amor Acessórios. Vocês entram lá no Instagram, pesquisam por Cor Amor Acessórios, lá vai ter um link que vai direcionar vocês lá na aba de compras, tá bom? E lá vocês entram em carteira, base de carteira, tá? Aí vocês vão encontrar lá. Eu paguei R$54 mais o frete, tá? Então, é uma base de carteira. Vamos precisar de isqueiro para selar nosso fio. Vamos precisar de tesoura, uma agulha de crochê, 3,5 milímetros, fio náutico, poliéster. O meu é o fio Antúrio da Vanessa Maio, na cor castanho, 4 milímetros, tá ok? Então, vamos lá, o nosso tutorial. Primeiramente, nós vamos fazer um nó corrediço. Eu faço assim, que eu acho mais prático. Tem outras pessoas que fazem direto na agulha, né? Eu gosto de fazer assim. É costume, né? Cada um tem o seu. E eu gosto sempre de inserir a agulha de lá pra cá. Pro lado que tá o fio que vem do novelo, a ponta da minha agulha, tá ok? Então, vamos lá. Nós vamos fazer 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Procuram fazer essas correntinhas todas do tamanho. Ó, aqui eu já fiz uma maior que a outra, ó. E não é bom. Porque aí o nosso projeto, né, vai entortar, tá? Então, sempre procurar fazer as correntinhas todas bem uniformes, tá? Que evita do nosso trabalho entortar. E fica um trabalho mais apresentável também, né? Estando bem uniforme, fica aí bem mais bonito, né? Aí, no meu ponto e conforme a linha que eu tô usando, eu vou fazer 30 correntinhas. Só o que que acontece? Vai depender da linha que você vai usar. Se você usar uma outra marca de linha, ou usar uma linha 3 milímetros, 2 milímetros, vai dar diferença nas correntinhas. Então, você vai precisar ter a base em mãos, tá? Não sei o que aconteceu aqui. Vai precisar ter a base em mãos e vai ter que medir, porque a medida vai ter que dar aqui, ó, das correntinhas, tá bom? Então, você vai fazer as correntinhas, ela tem que ser número par, mas vai ter que ser só até aqui. Então, se as suas correntinhas 30 não tá dando aqui, faz 32, tá? Ou se tiver passando, faz 28, tá?
Voltei aqui já com as minhas 30 correntinhas, ó. As minhas, elas tá dando bem certinho, ó. 30 correntinhas, tá? Só que aqui eu vou usar uma pra virar meu trabalho. Então, elas vai ficar assim, um pouquinho pra trás, né? Mas como o trabalho da gente estica um pouquinho, quando a gente faz a segunda carreira, ele vai dar certinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora que, como é que a gente vai trabalhar aqui nessa segunda carreira. Ó, nós temos o nosso lado direito do nosso trabalho, que é onde as correntinhas aparecem perfeitamente, e temos o lado de trás, onde a gente vê essas argolinhas, né? Nós vamos trabalhar nessas argolinhas aqui, ó, tá? Só que a gente vai pular essa primeira, a gente vai trabalhar na segunda. Aí, nós vamos inserir a nossa agulha aqui nessa segunda laçadinha. Vamos puxar o nosso fio e vamos fazer o ponto baixo, tá? Fechamos aqui. Inserimos, puxamos o fio e fechamos. Esse é o nosso ponto baixo. Assim, a gente vai trabalhar por toda essa extensão até chegar lá no final das nossas correntinhas, tá bom? Tô chegando aqui ao finalzinho da minha correntinha, já estou nos últimos pontos aqui. Esse aqui é meu último ponto, tá? E aí, eu vou fechar essa carreira. Fechei, eu viro o meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou começar, eu vou trabalhar aqui, usando as duas correntinhas. Eu vou inserir minha agulha aqui no meio, ó, tá? Eu vou fazer aqui no primeiro espacinho, vou fazer um ponto baixo. Depois, eu vou dar uma laçada na minha agulha. E eu vou vir aqui embaixo, ó, onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo na carreira anterior, tá? Ó, bem aqui, ó. Vou inserir minha agulha e vou buscar meu fio, que aí vai dar tipo um ponto cruzado. E aí, eu vou fechar todas essas, ó, tô com uma, duas, três laçadas na agulha. Eu vou buscar o fio e vou fechar todas elas junto, tá? Esse vai ser o nosso ponto. Deixa eu soltar um fio aqui. Opa! Aí, eu vou fazer um ponto baixo de novo. Ó, eu fiz um ponto baixo e um cruzado, né? Um ponto onde eu busco um fio alongado, né? Vamos dizer assim. Faço um ponto baixo. Aí, onde que eu vou inserir o próximo ponto? Esse ponto cruzado aqui vai ser bem embaixo aqui, ó, tá? Bem nessa, onde é a nossa correntinha inicial, bem aqui eu vou inserir, ó. Eu inseri aqui no primeiro, aí eu vou pular um, e no próximo eu vou inserir de novo. Vai ser o lugar que eu vou inserir. Para vocês saberem se vocês estão inserindo no lugar certo, é só contar. Aqui eu fiz o meu primeiro, eu vou pular um, no próximo eu vou inserir minha agulha, tá? Então, vamos lá. Dou uma laçada na agulha e venho aqui embaixo do ponto e vou fazer o meu ponto alongado. Tô com as 3 laçadas na agulha, busco o meu fio e fecho o meu ponto. Deu para entender como que vai ser? De novo, ó, aí vai ficar aparecendo esse lugarzinho aqui. Esse aqui é do nosso ponto alongado. A gente não vai trabalhar nele, a gente vai trabalhar no próximo, tá? Vai fazer o nosso ponto baixo aqui. Que senão vai sobrar ponto depois lá no final, ó. Tá vendo como que vai ficando? Ó, eu fiz um aqui no primeiro, pulei um, fiz no segundo. Agora, eu vou pular esse, eu vou fazer o ponto alongado aqui. Dou a laçadinha, insiro a minha agulha aqui, busco o fio, dou altura, né? E fecho tudo junto. E venho no ponto da frente, tá? Esse aqui é do ponto alongado, a gente não fecha ele aqui, a gente já vai direto pro ponto baixo e fecha aqui, ó. Faz o nosso ponto baixo ali, que senão vai sobrar ponto. De novo.
Dou uma laçada na agulha, bem aqui, ó, bem embaixo do ponto baixo, ó. Bem aqui que eu vou inserir minha agulha. E faço meu ponto alongado. Fecho tudo. Ajeito aqui meu ponto e venho no da frente. Tá? Muito cuidado para não se perder aqui no lugar onde fazer esse ponto baixo aqui, tá? Porque a intenção nossa é querer fazer aqui, mas esse aqui é o ponto do ponto alongado. A gente vai fazer aqui o próximo ponto baixo, tá? Ó, o ponto alongado a gente não prende ele nessa correntinha aqui, a gente só faz o ponto e fecha. A gente prende ele aqui embaixo, ó. Dá a laçadinha, busca o fio, sobe, dá altura, né? E fecha aqui, ó. Como se ele ficasse solto no ar, né? Aí a gente vem no ponto da frente, ó. Esse aqui é o ponto onde ele foi feito em cima. Aí a gente vem no ponto da frente pra fechar um ponto baixo aqui. E assim vai ficando a trama. Aí vocês podem ir fazendo, tá? Sempre tem que pular um, ó. Aqui foi feito meu ponto alongado, aqui tem uma casinha vazia. Ponto alongado, casinha vazia. Ponto alongado, casinha vazia. Ponto alongado, casinha vazia, tá? A casinha vazia é a casinha que ficaria em cima aqui, ó. Esse aqui é do ponto baixo, ó. Que o nosso ponto alongado, ele fica bem aqui, ó. Abre aí o seu crochê que você vai ver, ó. O ponto baixo e embaixo tá o nosso ponto alongado. Que se o ponto alongado ficasse reto, ele seria colocado nessa casa aqui, mas ele tá colocado na casa, uma casa pra trás, né? Que aí ele fica assim meio tortinho, onde que dá a beleza do ponto, tá bom? Então, vocês vão fazendo aí até chegar aqui no finalzinho, e aí eu volto com vocês. Cheguei aqui no meu último ponto, que já é o ponto baixo. Faço aqui o ponto baixo, fecho a minha carreira e viro o meu trabalho. Olha como vai ficando. Aí, de novo, começo com ponto baixo, sempre pegando as duas alcinhas, tá? A gente vai sempre trabalhar do mesmo jeito, pegando as duas alcinhas. Aí, eu vou vir aqui de novo. Vou inserir minha agulha aqui, tá? Bem embaixo desse Vzinho aqui, ó. Vou inserir minha agulha aqui, depois no próximo ponto aqui, sempre embaixo desse Vzinho aqui, ó. Se vocês reparar bem, vocês vão ver esse Vzinho aqui, que é do ponto baixo da carreira anterior, tá? Aí, vocês vão inserir bem ali, ó. Tá vendo? Dá pra até ver o se abrir um pouquinho, ó, dá pra ver, ó. Bem ali, ó. Certo? Então, vamos lá, vou fazer um pouquinho aqui. Laçada na agulha, vem aqui embaixo do meu Vzinho, puxo a laçada, dou altura e fecho o meu ponto aqui com ponto baixo. Dou laçada na agulha, vem aqui embaixo do Vzinho, busco a laçada e fecho com ponto baixo aqui. Aí vai formando, ó. Aqui tava assim, aqui foi assim, aqui vai assim, assim vai formando, tá? Vai ficando uma trama bem bonita. Ó, embaixo do meu Vzinho aqui. Dou altura no fio, fecho o ponto e faço um ponto baixo aqui, ó. O ponto baixo aqui eu faço aqui, pegando as duas alcinhas de cima. Mais uma vez, dou a laçada, venho nesse Vzinho do ponto baixo da carreira anterior, insiro minha agulha aqui. Dou altura, fecho o ponto. Venho aqui em cima do ponto baixo da carreira anterior e faço outro ponto baixo. E assim vou seguindo, tá? Assim nós vamos fazer por umas 20 carreiras, aí eu volto com vocês pra ver como é que tá, tá? Pra ver se vai precisar mais ou não. Bom, meninas, eu já tô aqui com a minha quantia de carreiras feito pra colocar na carteira. Olha como ficou, ó. Vou medir aqui junto com vocês. Eu coloco assim,
Aí eu coloco bem firme aqui pra ver onde que chega do outro lado, ó, tá vendo? Chega na mesma altura. Toda ela fica mais ou menos faltando 1 centímetro pra gente fazer o acabamento, tá bom? Essa é a posição certa do nosso trabalho, tá? Então, vocês fazem aí a quantia de careiras pra ficar assim, ó, tá? Ficar mais ou menos rente aos furinhos, tá? Tanto na lateral, ó, quanto aqui em cima, tá? Ó, dos dois lados, ó. Tá? Agora eu vou contar junto com vocês pra gente ver a quantia de careiras que deu. Deu um pouquinho mais do que eu achava, que eu tinha contado outra vez, mas eu não me recordava, tá bom? Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 careiras. 28 careiras desse motivo, tá? Porque a gente faz aqui uma correntinha inicial e a gente faz uma careira de ponto baixo. Eu não tô contando essas, tá? É só desse motivo aqui, ó. Onde faz esse motivo aqui assim, tá? Com a careira de correntinha, a careira de ponto baixo, a gente vai ficar com 30 careiras, tá bom? Então, agora, deixa eu baixar aqui mais, pra ficar melhor a visualização. A gente vai fazer o nosso acabamento, tá? Eu cheguei aqui no meu último ponto, tá? Ó, o último ponto é o ponto baixo. Vou fazer aqui junto com vocês o ponto baixo e fecho essa careira com uma correntinha. Aí, eu vou trabalhar aqui, ó. Eu vou trabalhar pegando essa alcinha aqui. Depois eu venho pegando essa alcinha aqui. Aí, eu pego essa alcinha aqui em cima e essa alcinha aqui de baixo. Esse vai ser a nossa trama aqui, tá bom? Eu já vou fazer logo uma aqui. Vai com Deus, meu filho. Boa aula, tá? Ó, a gente vai fazendo assim, eu pego essa careira, esse ponto aqui. Aí, eu pego esse outro aqui em cima. Pego esse aqui. Porque cada alcinha dessa aqui corresponde a uma careira, tá bom? Ó, essa daqui corresponde a essa careira aqui. Essa alcinha aqui já corresponde a essa careira aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer um ponto baixo em cada uma dessas alcinhas. Lembrando que aqui no início, não sei se vocês perceberam, vou começar de novo. Olha aqui, ó. Aqui já logo tem uma, ó, tá? Já tem uma logo aqui no início. Aí, vocês vão pegar essa, depois essa, tá bom? Vou fazer aqui de novo, ó. Eu já venho, fechei a minha alcinha aqui, eu já venho logo aqui no início e já pego essa primeira alcinha aqui, tá? E assim vocês vão fazer, pegando aqui em cima e pegando aqui embaixo. A alcinha de cima e logo a alcinha que vem do lado, ó. Dessa daqui onde a gente pegou, ela sai aqui e vem aqui, ó, tá? Vocês vão fazer assim em toda a volta. Vocês vão chegar aqui, né? Vocês vão fazer nessa daqui. Aí, vocês vão fazer nessa do finalzinho aqui, tá? E aí, vocês já vão direto pra essa daqui, ó, que é a do canto, tá? Certo? Já, aqui, se vocês conseguirem, já vão escondendo esse fio aqui assim, ó, ou escondem ele pra cá, tá? Que é o fio do início do nosso trabalho, vocês têm que esconder ele pra algum lugar. E aí, aqui, vocês vão fazer sobre cada correntinha dessa, pegando toda a correntinha, tá bom? Vocês vão fazer um ponto baixo em cima de cada uma dessas correntinhas. Vai aqui do lado, chegou aqui na última correntinha, aí, aqui nesse primeiro ponto aqui, já vai fazer uma, aqui vai fazer outra, e aqui vai fazer outra. Porque essa correntinha aqui
é como se fosse essa laçadinha aqui, ó, tá? Tem que fazer logo aqui no início, tem que fazer uma, não esqueçam, tá? E aí vão trabalhando assim também toda essa lateral. Chegando aqui vai fazer ponto sobre ponto, a viradinha aqui, ó. Esse aqui é o último ponto, aqui embaixo é um, aqui em cima é o outro, e aqui já vai colocar outro ponto baixo, tá bom? E aí, ponto sobre ponto até chegar no final aqui. Quando chegar aqui, eu venho pra mostrar como é que fazer esse fechamento aqui, tá bom? Ó, tô chegando aqui no finalzinho da minha carreira, tá? Tô aqui no meu penúltimo ponto. Esse aqui é o meu último. Agora, eu já venho pra cá, ó, tá? E já vou escondendo aqui, eu vou pegar as duas perninhas. Dá pra até desmanchar esse nó aqui pra não ficar grosseiro aqui, tá bom? Que esse aqui é a nossa laçadinha inicial. Aí, só ajeita. Pega aqui o fio primeiro, agora puxa esse pra cá. E já pega o fio aqui e faz um ponto baixo. Opa, fiz bagunça aqui. Ponto baixo. Aí, já vem aqui, ó, na próxima. Sempre ajeitando esse fio pra cá, pra gente já tá arrematando, tá? Ó, pega duas laçadinhas. Aqui fica um pouquinho mais difícil de fazer, porque a gente já trabalhou nessa laçada, né? Esticar aqui um pouquinho mais. A gente já trabalhou nessa laçada, então ela é um pouquinho mais difícil de fazer, porque ela já foi trabalhada. Ó, e os cantinhos vão ficando já arredondadinho, né? Soltar um fio aqui. E assim a gente vai trabalhando, tá? Cada ponto desse aqui é um ponto baixo. Quando chegar aqui, eu já vou selar, arrematar o meu fio. E quando eu chegar aqui, já tô chegando no outro cantinho. Eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Meninas, se precisar, pode colocar 2 pontos aqui nessa viradinha, ó. Eu coloquei aqui, porque senão a minha ponta tava querendo virar assim pra dentro, e não pode, tá? Se a ponta de vocês estiver fazendo isso aqui, pode colocar 2 pontinhos aqui, tá? Agora, vamos continuar aqui, nessa pontinha aqui. Meu último ponto. Vou colocar 2 pontinhos aqui também, pra poder fazer essa viradinha sem virar a orelhinha virar pra dentro, né? Aí, já faço um ponto aqui, nessa primeira laçadinha. Faço, agora vai inverter, tá? Agora, vocês vão pegar aqui, ó, essa laçadinha vai sair daqui, ó, depois aqui em cima, essa daqui, tá? Aqui do lado de cá, vocês pegam de um jeito, a hora que vocês fizerem isso, vocês vão ver, perceber que é um pouquinho diferente, mas dá pra fazer do mesmo jeito, tá? Ó, ela tem que ficar meio arredondadinha assim, tá? Se a ponta de vocês estiver dobrando pra dentro, fica aí a dica, coloca mais um pontinho, tá? E assim vocês vão fazendo. E cuidem pra fazer os pontinhos, ó, todos uniformes, tá? Pra ficar um acabamento bem bonito na carteira de vocês, tá bom? Eu voltei aqui só pra esclarecer, ó, às vezes uma pergunta que fica, a respeito da quantidade de pontos, né? Aqui não precisa ter uma quantidade de pontos no nosso trabalho aqui, para dar certo aqui. Porque a gente vai costurar essa parte aqui na carteira, vai ser com agulha aquelas agulhas de tapeçaria, tá bom? Então, vocês vão precisar aí também de uma agulha de tapeçaria para fazer essa costura aqui, tá? Ou aquelas de plástico, ou as de tapeçaria, tanto faz, tá bom? A hora que chegar na costura aqui, eu vou mostrar pra vocês a agulha certinho. A gente não vai precisar, então, ter uma quantidade exata de pontos aqui, como tem os furinhos aqui, tá? Não precisam se preocupar aí com essa questão, tá bom? Novamente, chegando aqui no finalzinho,
Ó, a nossa tendência é querer pegar essa laçadinha aqui, mas a gente pega aqui a da frente, nessa parte aqui, tá? É do mesmo jeitinho daqui, sempre a laçadinha da frente, tá? Meu último ponto. Aqui eu vou deixar pra fazer os 2 pontos aqui, ó, tá? Que vai ficar melhor. Eu já venho direto na primeira, ó. Aqui tá meu último ponto e aqui tá a primeira correntinha do meu trabalho aqui em cima, ó. As 2 perninhas. Eu vou fazer os 2 pontos aqui pra ela ficar com o cantinho arredondado, tá? Opa. Com uma certa força, acaba que escapa a agulha, né? Aí ajeita, ó, tá vendo? Vai ficar com a pontinha meio arredondada. Vai sempre ajeitando o trabalho, tá? Pra ficar bem bonito aí o trabalho. E aí é só continuar aqui, tá? Aí a hora que chegar aqui, eu venho pra mostrar pra vocês o fechamento certinho, tá bom? Cheguei aqui no meu último ponto. Vou fazer o meu último ponto, tá? Gente, essa correntinha aqui a gente não trabalha porque é do fechamento da careira, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai esticar a nossa linha, vai vir com a nossa agulha de trás pra frente, vai puxar essa linha por dentro aqui, inserir a nossa agulha aqui por baixo, pescar ali a nossa linha do outro lado, enroscar aqui e a gente vai fechar o nosso ponto aqui assim, certo? Fecha esse ponto. E a gente faz o nosso primeiro ponto baixo aqui. E assim a gente vai seguindo. E essa é a nossa segunda careira de ponto baixo, tá? E aí a gente vai fazendo ela assim, ponto sobre ponto agora, tá? Só quando chegar aqui na curvinha, tá? Que a gente fez os 2 pontos aqui, aí vocês vão ver em qual ponto desse que vai ficar melhor colocar os 2 pontos, mas ou nesse vão ter que colocar 2 pontos, tá? Pra curva não ficar dobrando pra dentro assim, tá? Então, vocês veem aí qual que vai ficar melhor no trabalho de vocês, tá? Ou nesse ponto aqui, ou nesse ponto aqui tem que colocar 2 pontos, tá? Não é nos dois, é só em um deles você coloca 2 pontos, tá bom? Bom, voltando aqui, eu tô chegando aqui no finalzinho, o último ponto do negócio. Até já tinha cortado minha linha aqui, fazer o aremate. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui eu já tinha feito 2 pontos, então aqui eu só vou finalizar o meu ponto, tá? Eu vou entrar de lá pra cá, pegar esse fio aqui, vou levar lá pra trás, vou ajustar aqui, vou entrar com a minha agulha aqui de baixo pra cima, pegando essas 2 laçadinhas. Tá difícil pra pegar aqui, deixa eu fazer aqui. Pegando essas 2 laçadinhas e vou trazer o meu fio pra cá. Assim eu vou simular o meu último ponto, ó. Fica perfeito, tá bom? E aí a gente vai esconder esse fio. Deixa eu pegar uma agulha mais fina aqui pra fazer isso, que é melhor. Se você tiver uma agulha mais fina, você pode pegar uma agulha mais fina. Pra esconder o fio, sempre é melhor uma agulha mais fina, porque o trabalho fica meio apertado, né? Aí eu vou levar esse fio lá pra debaixo. Vou esconder bem por baixo aqui dos outros fios. Pra firmar também, né? Deixa bem firme. E aí eu vou selar ele aqui. Eu corto. Ai, agora eu tô sem meu isqueiro, só um minutinho. E aí eu selo, tá? Cuidado para não queimar o seu trabalho. Sela com a chama azul do isqueiro.
Essa parte aqui não precisa, assim, ter tanto capricho na hora de selar, para esconder por baixo, para não ficar essa queimadura aqui. Quando é uma bolsa que fica aparente, aí é bom você esconder por debaixo dos fios essa queimadura aqui. Como a gente vai colocar na bolsa assim, então não tem essa necessidade, porque vai ficar escondido mesmo, né? Agora, eu vou ensinar vocês a fazer um acabamento aqui, que deixa a nossa peça com a cara luxuosa. Vocês vão pegar o fio de novo e vocês vão vir aqui, ó. Pode começar em qualquer lugar aqui. Eu vou começar aqui mais na lateral. Aí vocês vão inserir, ó. Aqui vocês vieram para fazer o último ponto, né? Nessa careira aqui. Aí agora vocês vão vir puxar esse fio de baixo para cima. Vão entrar no próximo buraquinho. Vai pegar o fio que vem do novelo e vai fazer um ponto baixíssimo. Aí você vai ajustar esse outro ponto. E assim você vai seguir. Cada ponto que você fez um ponto baixo, você vai fazer um ponto baixíssimo. Tá? E vai ajustando para esses pontos ficar tudo do mesmo tamanho, tá? Para ficar um acabamento perfeito, ó. Aqui tá querendo chover, tá trovejando pra caramba. Olha como fica. Bom, meninas, eu tô de volta aqui. Tive um pequeno contratempo com o vídeo ali. Que eu tava fazendo essa carteira aqui, né, junto com vocês. Tava nessa parte do acabamento aqui. Aí eu só vim mostrar pra vocês como ficou, mas eu vou ensinar pra vocês nessa outra aqui que eu tô fazendo, tá bom? Aqui a gente fez 2 careiras de ponto baixo e aí fez esse acabamento no meio aqui por último, né? Aqui nessa daqui eu não consegui fazer as 2 careiras de acabamento, tá? Eu só fiz uma careira de acabamento. Aí aonde que eu vou passar essa careira de finalização? Vai ser bem aqui, ó, onde eu inseri o meu ponto baixo, ó, tá? Bem aqui, nessa careira aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer junto com vocês aqui. Eu tive um problema na gravação e eu tive que repetir. Como eu tava fazendo essa daqui, eu falei, já vou gravar nessa daqui, que já fica para as meninas aí, se acontecer com elas também, o que aconteceu nessa carteira aqui, ó. Eu fiz a quantidade de pontos, só que ela ficou um pouquinho diferente, um pouquinho maior. Aí eu só consegui fazer uma careira de acabamento, ó. Aí o que eu vou fazer? Em vez de eu fazer essa finalização aqui entre uma careira de ponto baixo e outra, eu vou fazer essa finalização aqui, entre a careira de ponto baixo e o meu trabalho, tá certo? Então, vamos lá? Eu vou começar aqui na lateral, tá? Você não dá nozinho, é o fio liso mesmo, sem nó. Vou inserir aqui em qualquer lugar, tá? Não tem lugar certo para inserir. Eu gosto de fazer na lateral, que não fica tão aparente, tá? Aí, em cada pezinho do ponto baixo, onde eu fiz o ponto baixo, ó, cada pezinho desse, onde eu coloquei um ponto baixo, eu vou colocar um ponto baixíssimo, tá? Vou lá, busco o meu fio e faço um ponto baixíssimo. Esse primeiro aqui a gente tem que dar uma ajustada depois, tá? Vou lá, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo aqui, faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou seguir em toda a volta, tá? Igual eu fiz nessa daqui, ó. Eu fiz todo o contorno dela, tá? Ó, passei pro outro lado, tá? E aí, quando chegar no finalzinho, eu vou mostrar pra vocês como que a gente finaliza pra ficar aquela perfeição de ponto invisível, tá? É semelhante ao que a gente fez na lateral também, né?
no acabamento do ponto baixo aqui, que a gente fez essa lateral aqui, a gente fez aquele ponto invisível. É semelhante, tá? Então, vocês podem ir fazendo aí na bolsa de vocês, esse acabamento aqui. Esse acabamento aqui dá todo um diferencial na peça, tá bom? Diferencial na peça, né? Fica diferente a nossa peça, ó. Fica assim com um acabamento maravilhoso. Depois que eu aprendi a fazer esse acabamento aqui, ó, eu uso ele demais nas minhas peças. Ele fica com a perfeição assim que a peça fica totalmente diferente. Só tem que ter um certo cuidado para fazer esses pontos todos do mesmo tamanho, tá? Porque se tiver um ponto grande e um ponto pequeno, aí não fica legal também, tá? Então, ó, vocês vão fazendo aí, que eu vou fazendo o meu aqui. Tem hora que enrosca um pouco, mas aí a gente desmancha e faz de novo. Combinado? Olha como é que tá ficando, ó. Ela fica um pouquinho diferente dessa daqui, né? Porque eu só passei uma careira de ponto baixo, mas ela finaliza a peça do mesmo jeito, tá bom? Agora, nessa daqui, se vocês quiserem passar duas careiras de acabamento aqui, pode também, não tem problema nenhum, tá? Eu só fiz uma pra não ficar tão... Porque a carteira em si, ela já tem uma estrutura, né? Então, eu não vi necessidade de passar outra careira aqui, né? Mas se vocês quiserem fazer, fica aí à vontade. Então, já ficou aí as duas opções, né? Se o trabalho de vocês ficar pequeno, que tem que fazer duas careiras, faz assim. Se ficar com uma careira, tá bom? Já faz esse acabamento aqui, tá certo? Voltei aqui para mostrar para vocês, ó. Cheguei aqui no cantinho, eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Eu não vou fazer aumento aqui nessa careira de acabamento, não, tá? Ó, é um pontinho para cada pé de ponto baixo, eu vou colocar um pontinho aqui, tá bom? Ó. Aqui é meio ruimzinho de passar, por causa que já é apertado, né? Eita, enroscou. O que aconteceu aqui? Sempre no pezinho, tá bom? Agora foi. Ó, vai dar uma ajeitadinha. Ó, já fiz esse canto aqui, fiz esse aqui, então, só lembrando, aqui vocês não vão fazer aumento como a gente fez na curva, não, tá? Que na curva a gente coloca 2 pontos, aqui não, aqui a gente só vai fazer o ponto, onde tem um pontinho baixo, você vai colocar um ponto de acabamento, tá? Um baixíssimo. Certo? Às vezes vocês estão querendo saber qual fio é esse aqui. É da Rasteixo. Eu acho que é o Terra Molhada com Lurex. Tá certo? É um fio muito bonito, só que ele é um pouquinho mais seco do que os outros. Acho que é devido ao Lurex, tá bom? Acho que por isso que deu essa diferença na minha bolsa também, tá? Que o fio, quando ele é mais maleável, a bolsa tende a ficar um pouquinho menor. Quando ele é um fio mais seco, ele dá essa diferença, a bolsa fica um pouquinho maior mesmo. É diferença pouca, mas foi a diferença de uma careira de acabamento, tá bom? Então, fica aí a dica pra vocês do fio, tá? É o 4 milímetros. Eu gosto de trabalhar com o fio 4 milímetros para esse tipo de bolsa, porque ele é um fio nem muito grosso, nem muito fino, ele fica bonito, né? Mas pode ser usado também o 3 milímetros, tá?
Se você gosta de trabalhar com de 3 milímetros ou até mesmo 2 milímetros, né, para essas bolsas aqui, para essas carteiras, fica perfeito, tá certo? Eu vou terminar meu trabalho aqui, quando eu estiver terminando eu volto com vocês. Meninas, eu voltei aqui só para corrigir. Esse fio aqui não é o fio da Rastejo, é da fio Antúrio da Vanessa Maio, tá? E é o Terra Molhada mesmo com Lurex Cobre, tá? É o nome dele, eu olhei aqui no meu pedido da Shopee, tá bom? Bom, continuando aqui, eu tô chegando aqui ao finalzinho do meu trabalho aqui já. Vou fazer meus últimos pontos aqui. Mais um aqui. E aí, eu já finalizo. Pronto. Aqui agora eu só vou puxar o fio um pouco mais. Esse fio é bem seco, gente. Ele é tão seco que ele não quer nem escorregar direito quando eu puxo ele. Pra vocês terem uma ideia. Por isso que deu essa diferença no tamanho da minha bolsa, que não deu pra fazer as duas carreiras de acabamento, tá? Ó. Aí aqui foi onde eu iniciei a carreira, né? Eu vou inserir minha agulha de fora pra dentro. Vou pegar aqui, busquei o meu fio, vou subir de baixo pra cima. É aqui mesmo. Só que tem que sair no meio aqui do meu ponto, ó. Tem que sair no meio do ponto da onde saiu o fio, de preferência do lado de cá do fio. Assim. E aí eu puxo ele pra baixo aqui. Aí, agora eu ajusto os pontos aqui, ó. Pra ficar bem uniforme aqui tudo, tá bom? Assim, dá uma boa ajeitada, tá? Pra não ficar um ponto maior que o outro. E aí é só finalizar esses dois fios aqui. E aí eu já vou voltar depois com a parte onde a gente vai estar colocando a peça na bolsa aqui, nesses furinhos aqui, tá bom? Essa aqui eu já mostrei pra vocês no início, né? É lá da Cor Amor Acessórios. É só entrar lá no link no Instagram, no link deles lá, onde vocês podem fazer os pedidos de vocês, tá bom? Eu vou finalizar aqui os fios, vou cortar o meu fio pra gente tá dando continuidade ao nosso trabalho. Meninas, eu voltei aqui já com o meu fio. Eu peguei um fio de mais ou menos 2,5 metros, tá bom? Inseri na minha agulha de tapeçaria e agora eu já vou começar fazendo aqui. Vou virar minha peça do lado avesso, tá? Eu já vou colocar esse fio aqui por baixo de alguns pontos, ó. Deixar a beiradinha aqui pra eu arrematar. Vou colocar por baixo de alguns pontos pra eu já tá fazendo a finalização dele, porque depois que o trabalho tiver colocado na peça, é ruim de fazer esse tipo de acabamento aqui, tá bom? Então, já deixem a peça de vocês já com essa finalização aqui, tá? Comecem aí num cantinho, qualquer cantinho. Ai, eu tô esquecendo um negócio. Quem quiser colocar a etiqueta, eu já tô com a minha etiqueta aqui. Aí, vocês colocam a etiqueta de vocês. Vamos colocar aqui primeiro, né? Deixa eu ver qual que é a parte que eu quero pra cima, pra frente. Acho que é essa daqui. Aí, como que vocês vão colocar a etiqueta? Eu faço assim, eu começo a contar esses motivos assim, ó, que dá tipo umas linhas, né? Eu conto assim, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ficou 2 no meio. É bem aqui que eu tenho que colocar a minha etiqueta, ó. Bem aqui no meinho dessas duas. Vai ficar bem no meinho. Sim. Isso aí. É bem aqui que eu quero minha etiqueta, ó. Tá?
Às vezes enrosca um pouquinho aqui na hora de passar, a gente pega uma agulha e tira esse fio da onde a gara passa, tá? Nessas daqui, meninas, eu nem coloco aquela plaquinha, porque não tem necessidade, porque esse ponto, ele é bem fechado, tá? E essas garinhas, elas são bem fortes. Eu peço as minhas etiquetas lá Personalize Online, tá? Ó, ela fica bem firme, não tem necessidade de tá colocando a plaquetinha atrás, mesmo porque essas plaquetinhas tem horas que falta pra gente, ó. As minhas mesmo já estão em falta. Dá uma ilustrada aqui nessa plaquetinha. Ficar colocando na mão, ela fica cheia de dedo, né? E é isso, meninas. Agora já tá pronto pra gente continuar aqui o nosso... Pra gente tá colocando. Ó, voltando aqui, eu vou selar aqui o fio, tá? Eu deixei um pedacinho maior pra eu conseguir selar ele bem, tá? Vou queimar bem essa ponta aqui. E aí, eu dou uma puxadinha nele aqui, ó, pra ele entrar por baixo. E aí, eu aperto aqui, ó, pra ele ficar bem firme aqui, tá? Que eu vou precisar desse fio bem firme. Aí, eu vou sair por aqui. Só que eu tenho que sair do lado de cá, eu vou ter que sair aqui, ó. Aqui. Um pontinho pra baixo da curva, tá? Ó, tá vendo? É um pontinho pra baixo da curva. Por quê? Porque aqui na minha carteira, eu vou ter que começar... Aí, eu puxo esse fio todinho pra cá. Olha pra ele não tá embaraçado atrás, tá? Aí, eu vou vir aqui e vou entrar no ponto da curva pra lá. Pra eu conseguir sair aqui, ó, bem na curva, tá? Na minha carteira aqui, ó, bem na curvinha, tá? Então, entra num ponto antes da curva, pra você vir de cima pra baixo, pro lado da curva, tá? Já vou entender o porquê, porque tem todo um processo para poder costurar todos os pontinhos. Então, a gente tem que fazer isso, ó. Aqui eu puxo o fio, ele fica escondidinho, tá? Aí, o que que eu faço? Eu venho, eu saí... Agora, vai ser um vira pra cá e vira pra lá, pra vocês conseguirem enxergar. Ó, eu saí bem na curva, né? Eu vou entrar aqui, ó. E vou sair de cá... No pezinho aqui, no ponto, depois da curva. No pezinho dele aqui, eu tenho que sair com a minha agulha, bem aqui, ó, tá? Às vezes vai desfocar um pouquinho aqui pra vocês verem, porque eu tenho que ficar virando pra lá e pra cá, mas é bem ali que ele tem que sair, tá? Aqui. Ele saiu no anterior, ó, que eu inseri aqui, né? Eu inseri ele aqui, ele saiu aqui, ó, nesse daqui, não é nesse daqui não, tá? É nesse daqui mesmo. Agora que vem o pulo do gato. Ó, aí ele vai ficando assim. Deixa eu cortar esse fio que tá sobrando aqui. O povo não fez acabamento perfeito, né? Ó, a questão das nossas peças. Quando acontecer isso aqui com vocês, ó, corta esses fios, tá? Não deixa não, tá? Aí, saiu aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Se eu for entrar nesse próximo aqui, já vai pular um ponto aqui, ó. Aí, se eu for fazer assim, de entrar nesse ponto aqui, pra sair no próximo aqui, aí vai ficar um ponto aqui sem costura. Então, o que que eu vou fazer? Nesse mesmo ponto que a minha linha saiu aqui, eu vou entrar aqui em cima, ó. Por debaixo das duas alcinhas e vou voltar no mesmo ponto aqui, ó. Onde eu entrei com a minha linha pra lá. Vou passar minha linha todinha pra lá, de volta. Já vai ajudar a firmar mais esse cantinho aqui. E aí, sim, eu venho nessa daqui e vou sair no pezinho dela ali, ó. Isso aqui, é meio complicadinho pra fazer, ainda mais fazendo a filmagem aqui. Tem horas que vai sair um pouco fora, mas... Acho que vai dar pra vocês entenderem como é que faz essa costura aqui. Depois que você pegar o jeito, vai embora, tá? Ó, aí sim, ó, tá vendo? Que tem todos esses pontos tem que ficar costurado, então a gente faz desse jeito.
eu saí aqui, agora eu vou passar debaixo das alcinhas do ponto que eu saí. Eu já posso até vir pra esse ponto da frente, não tem problema não, porque, ó, esse ponto aqui, ele tá subindo pra cá, não tem problema, porque eu vou ter que sair Não, vai ter que ser aqui mesmo, porque eu vou ter que voltar, né? Ó, meu fio saiu aqui. Eu venho aqui pra cima e vou levar minha agulha lá pra trás, vou sair no mesmo ponto, ó. Tá? No mesmo ponto onde eu entrei. Tem horas que a gente vai ter que pular um ponto, mas ainda não era a hora, tá? Ajeito bem o fio, ó. Tá vendo que eu levando o fio pra cima aqui, ele tá fazendo como se fosse do ponto baixo, aqui a perninha do ponto baixo, então não aparece a nossa costura, tá? Agora sim, eu venho aqui e vou ver qual que vai ser o ponto que ele mais próximo pra ele sair. Vai ser esse ponto aqui, ó. Ai. Aqui. Nesse ponto aqui. Ó, tá vendo? Sempre no ponto, eu fiz nesse daqui, ó. A gente levou a agulha pra trás nesse daqui. Eu tive que pular esse ponto aqui, vim no próximo, tá? Então, sempre o ponto que tiver mais próximo ao rumo do buraquinho, é o lugar de sair, tá? Porque esse trabalho aqui, ele não tem a quantidade certa de pontos, tá? Isso que é o bom. A gente faz ele e depois a gente vai pulando os pontinhos conforme a necessidade, tá? Eu achei mais fácil fazer assim. Eu vi já uma mulher ensinando, inclusive ela é minha professora. E ela faz com crochê. Só que eu não achei legal porque a gente tem que fazer muita adaptação. Aí eu preferi fazer assim, que fica um trabalho mais limpo. Não precisa de tanta adaptação, tanto que os pontos ficam mais lisinhos. Com crochê você tem que fazer diminuições, e com as diminuições acaba que o trabalho dá uma enrugadinha. E não é isso que a gente quer no nosso trabalho, né? Aí eu achei melhor fazer a costura na mão, que ela fica bem legal também, né? E, ó, agora eu volto nesse mesmo, eu saí com o meu fio aqui, eu subo pra cima aqui no pezinho, debaixo das duas alcinhas aqui, e volto no mesmo ponto. E assim eu vou fazendo, ó. Eu tenho que pegar todos os pontos, então eu entro nele e saio nele, ó. Tá vendo? Aí eu passo pro próximo, aí eu vejo qual que é o que tá no pezinho dele e saio. A minha saída sempre vai ser aqui do lado de cá dessa careira de acabamento. Eu não posso sair no meio dela, eu tenho que sair do lado de cá, tá? Porque senão vai ficar feio, vai estragar o meu acabamento, tá? Então, sempre como se fosse o pezinho do ponto baixo, eu saio aqui e entro aqui, certo? Então, vamos fazer aí. Fazer mais alguns, já saí fora, né? Fazer mais alguns pontinhos aqui. Aí, depois eu vou continuar meu trabalho e vocês fazem o de vocês aí. No finalzinho, eu venho mostrar o arremate pra vocês, tá? Nessa finalização aqui, o nosso arremate vai ter que ser do lado direito da peça mesmo. E a gente vai ter que ter muito cuidado na hora do arremate pra não... Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu vou chegar um pontinho pra frente aqui, ó. Aí vocês vão medindo, ó. Pra peça de vocês não ficar muito pra um lado, ó. Se vocês estão vendo que ela tá ficando um pouquinho solta aqui, aí o que que vocês vão fazer? É uma dica que eu dou. Eu faço assim nas minhas peças. Eu vou entrar aqui, tá? Em vez de eu pegar esse ponto aqui, eu já vou pegar esse ponto da frente pra ele dar uma ajustadinha aqui, ó. Que aí ele já dá uma ajustadinha, uma leve ajustadinha. E é onde que a bolsa vai dividindo essa sobrinha que ela dá. Que ela dá, às vezes dá uma sobrinha por causa do tamanho do ponto, né? Ó, ela tá mais pra cá do que pra cá. Então, eu vou ter que ir ajustando ela aqui, pra ela ir encolhendo um pouquinho, que o crochê, ele cede como ele encolhe também, né? Então, eu vou fazer isso aqui, pra ela dar uma encolhidinha, tá? E aí, ela vai se ajustando pra chegar aqui certinho na curva aqui também, tá? Então, vocês têm que observar tudo isso, tá bom? Tá sobrando um pouquinho mais pra cá do que pra cá, eu comecei certinho na curva aqui, tá sobrando mais pra cá, eu vou fazer ela dar uma encolhidinha com os meus próprios pontos aqui, ó.
o ponto, o ponto é para sair aqui, mas tem como eu pegar esse ponto da frente, então eu vou pegar esse ponto da frente. Não é todo ponto, você vai pular um, fazer o outro, aí pula, faz o outro, até você vai ver que vai chegar aqui e vai dar certinho, tá? Então, vão fazendo aí a de vocês, que eu vou fazer a minha aqui. E aí, depois, na finalização, eu volto com vocês. E eu já cheguei aqui no meu último ponto. Eu vou inserir a agulha de dentro para fora. Saindo aqui no meu último ponto. Já é mais difícil de fazer, porque ele já tá todo preso, mas a gente consegue. Aí, consegui. Terminei, tá? Aí eu ajusto o fio e já venho caminhando com ele pra cá, ó. Porque eu vou ter que arrematar ele pra esse lado aqui. Porque eu não posso arrematar ele mais pro lado de dentro. Então, eu vou ter que arrematar ele aqui mesmo, tá? Vou passar por baixo aqui. Vou caminhar um pouquinho para um lado, um pouquinho pro outro. Ixi, agora deu uma nozeira aqui. Aí, se emendou. E vou tentar esconder por aqui mesmo. Mais embaixo, mais um aqui. Aqui tem bastante fio, então eu vou passar ali, tentar passar ele aqui por debaixo. E aí eu vou arrematar ele. Pra ele ficar escondido por baixo. Aí, ó. Aqui assim ele vai ficar escondido. Eu vou puxar ele um pouquinho, vou selar ele. Deixa eu só desligar o negócio ali. Porque senão eu não consigo nem selar aqui. Porque o climatizador ele joga muito ar, tá muito quente aqui. Tem que estar com o climatizador ligado para aguentar o calor. Eu vou cortar nem muito rente, nem muito longe. E vou pegar esse fio, vou tentar puxar ele o máximo que eu conseguir assim. E vou selar. Deixar ele derreter bem. E aí eu vou pegar a minha tesoura, colocar ele lá por debaixo, ó. E venho com o fio por cima aqui. Aí, ó. Ele fica bem escondidinho, tá? E não corre o risco de abrir. Não dá pra ver onde que selou, tá bom? E é isso aí, tá pronta mais um trabalho. Ficou perfeita, ó, o fechamento. Ficou trabalho bem feito. Se você gostou do meu trabalho, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, compartilha, tá? Para o meu canal poder crescer, para eu poder estar cada vez trazendo mais novidade, mais trabalho para vocês tá aí fazendo também, tá bom? Um abraço.